que não quer calar para o jogo de amanhã contra o Palmeiras. O Casim jogou como titular na última partida do Corinthians no fim de semana e marcou o gol da vitória. Isso dá uma moral para o jogador. Só que o Jô tinha sido poupado por desgaste físico. Fica agora a dor de cabeça para o Eduardo Batista. Ele, em entrevista, disse que o Jô se movimenta mais e o Casim é mais jogador de área. O jogador que fica mais fixo ali como a referência. Eu acho que o Jô deve voltar a ser titular na partida de amanhã contra o Palmeiras. Mas já começa uma briga boa, porque o Jô vai ter que agora corresponder dentro de campo à expectativa, o nome que ele traz com ele agora de volta pro Alvinegro. Por enquanto, acho que o Jô volta, mas o Casim está buscando o espaço dele. Pois é, então nós temos informações aqui do Corinthians. Daqui a pouco o Ribeirão vai falar de um novo atacante. Qual é esse nome que vai passar? Muito provavelmente a ser especulado, mas aqui no Boa Tarde Fox as coisas estão acontecendo e, claro, nós estamos todos atrás das informações para trazer para vocês, deixá-los muito bem informados em todas as tardes, de segunda a sexta-feira, o Boa Tarde Fox. Karine, Jadson já está no bid? Você já carimbou o documento dele? O Jadson já tem até data para estrear. Já liberou ele? Sim, tá liberado. Fez a rúbrica, né? Aquela rúbrica. Tá liberado, só que ele tá fazendo, claro, a gente sabe, uma recuperação física. Ele está ainda trabalhando nos bastidores, nós mostramos, inclusive, ele atuou em 45 minutos daquele jogo treino. A gente comentou no Boa Tarde Fox, só que agora ele já revelou que tem também data para estrear. É mesmo? Só que ainda não será no Clássico. Não será amanhã. Exatamente. Então nós estamos vendo o Jadson aí, não reestreia, né, contra o Palmeiras no derby. Aliás, falar em derby, nós temos informações da estreia do Jadson, mas o pessoal que está participando, mandando mensagem aqui, vários. Qual o seu derby, né? Então, qual vamos dar um espaço, né? Vamos, porque está claro. chegando muita mensagem. Claro. O Wagner Santos falou o seguinte: o maior clássico entre Corinthians e Palmeiras, para mim, na opinião dele, foi o de 2005, Corinthians 1-1 com o Palmeiras, golaço de Tevez, eu estava lá. O Anderson Cado colocou: melhor derby é de 99, onde teve aquela briga com Paulo Nunes e Edson. A galera lembra até da briga. Luiz Fabiano. Esse da briga é o da embaixadinha do Edilson? É a final do Campeonato Paulista de 99. O Corinthians venceu por 3-0, mas o Palmeiras vinha da conquista da Libertadores. Então entrou provocando muito o Corinthians. O Palmeiras havia eliminado o Corinthians na semifinal daquela Libertadores. Então havia muita provocação. O Corinthians ganhou o Paulista e aí no finalzinho do jogo o jogo não teve fim ali, não teve o apito final do árbitro. Né? Simplesmente o Edilson deu a embaixadinha e virou um quebra-pau generalizado, mas o título ficou com o Corinthians. Mais uma, o Luiz Fabiano, que não é o fabuloso, tá, gente? É o Luiz Fabiano Luz, nosso telespectador, colocou: o derby inesquecível com toda certeza é aquele do Santa Cruz 95, golaço do Elivelton e Timão. Campeão paulista. Continue mandando. Santa Cruz foi Ribeirão Preto, essa final, que teve a cobrança de falta e que o Miller, né, jogando pelo Palmeiras, eu narrei esse jogo, né, e o Sócrates estava na cabine do meu lado, né, também trabalhando na outra emissora. E é aquela que o Miller foi para debaixo da trave. O Marcelinho cobrou, passou em cima da cabeça do Miller. Isso, é esse lance aí. Bom, bacana. Muito legal essa pergunta, viu, Ribeirão? Porque a turma resgata aí na memória jogos marcantes dessa história linda de Palmeiras e Corinthians. Outra história linda é o clássico Flamengo e Vasco, que a gente vai já tratar desse assunto. Estamos com toda a produção, repórteres, buscando a informação. Afinal de contas, onde será a partida da semifinal do Campeonato Carioca? Flamengo e Vasco marcaram para Juiz de Fora, a coisa não era bem assim, o jogo não vai para Juiz de Fora, então estamos aguardando a decisão e daqui a pouco nós temos o presidente Eurico Miranda do Vasco e Eduardo Bandeira de Melo do Flamengo falando a respeito do palco desse jogo decisivo, tá certo? Vamos voltar para o Jadson. O Jadson tem a data de estreia já dele? Reestreia no time do Corinthians? Sim, exatamente. O Jardel Lima tá falando pra gente: calma, vamos com calma, o Jadson é jogador não mágico. Só que o próprio Jadson é que tá falando da reestreia dele. E o apelido dele é Magic Jadson, né? Exatamente. Então ele se auto-intitula nas redes sociais Magic Jadson. Então talvez ele faça alguma mágica. Mas a princípio, ele revelou em entrevista hoje à Rádio Bradesco Esportes FM que volta a jogar pelo Corinthians, estreia oficialmente na próxima quarta-feira, dia 1º de março, pela Copa do Brasil contra o Brusque. Fica uma certa decepção para o torcedor que talvez gostaria, né, de ver agora o Jadson estreando ou reestreando na Arena Corinthians. Então provavelmente não será na casa corintiana e sim na casa
do Brusque. Mas, portanto, temos uma data, 1º de março. A expectativa era o mês de março. Então, provavelmente no dia 1º, logo no início do mês, o Jadson volta a vestir a camisa alvinegra. Então tá bom, vamos aguardar pela reestreia do Jadson, o último a fazer um gol de falta na equipe do Corinthians, pelo Corinthians. No jogo contra o Brusque na Copa do Brasil. Será a reestreia do Jadson. Eu estava aqui ouvindo vocês e pensando também na distância, que a gente comentava na reunião do Boa Tarde Fox, justamente isso. A reestreia dele não ser em São Paulo, e sim em Santa Catarina, um pouco mais distante, né? De onde está a massa, digamos assim, que torce para o Corinthians. A gente sabe que tem corintiano pelo Brasil inteiro e a gente sempre mostra também essa torcida aqui no Boa Tarde Fox. São 632 quilômetros de distância entre São Paulo e Brusque. É longe pra caramba. Inclusive, o preço também eles aumentaram. Eu fui dar uma olhada, porque o preço normalmente dos jogos que acontecem do Brusque lá ficam em torno de 20, 30 reais, 50 reais. Para os torcedores do Corinthians, o mais barato é 100 reais e o mais caro 200. Bom, salgado. São informações. A gente vai passando todas as informações, as coisas estão acontecendo, vocês ficam sabendo aqui no Boa Tarde Fox. Vamos parar de suspense, apesar da trilha que a Karine adora, do quiz. Mas vamos lá. Tem atacante aí na mira do Corinthians? Recebi a informação ontem que Lima, jogador que está no Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos, foi oferecido ao Corinthians. É um jogador de 33 anos, ele começou a carreira no Paraná Clube, passou por algumas equipes do futebol brasileiro, pelo Paysandu, pelo Avaí, emprestado para o Santos em 2008 também, teve uma breve passagem pelo Santos e ele foi para o futebol português. E no futebol português ele se destacou bastante por uma das principais equipes daquele país, o Benfica. Esse é o Lima, esse é o Lima. Esse é o Lima, esse é o Lima. E aí no ano de 2015 ele seguiu para o Al Ahly, faz muitos gols também, até aqui anotado os gols que ele marcou por lá. Ele marcou 10 gols em 15 jogos nesta temporada pelo Al Ahly, 19 gols em 23 jogos na temporada passada e na passagem dele pelo Benfica foram 144 jogos e 70 gols. É um número bem interessante. É um jogador que está distante do Brasil há bastante tempo, então nem todo mundo tem na memória o Lima. Mas é um jogador que foi oferecido ao Corinthians, que agora vai negociar com o jogador. O jogador tem interesse em voltar ao Brasil e quem sabe pode defender o Corinthians. Legal, Lima então pode ser novo atacante do Corinthians. Tem o telefone dele aqui? Não tem. Você não tem o telefone dele? Não tenho. Ainda, não tem ainda. O telefone do Lima. Mas eu vou buscar. Vamos buscar. Sabe pro próximo Boa Tarde Fox. Acharam alguma coisa de redes sociais do Lima? Instagram, Twitter, Facebook? Por enquanto, nada. Olha que a gente fuxica. Não então faz o seguinte, pessoal que está acompanhando o Boa Tarde Fox. Se achar o Lima nas redes sociais, avisa, né? Manda pra gente aqui. Isso, manda pra gente aqui. Então ajudem a gente a procurar o Lima. Estamos atrás do Lima. Esse atacante está onde? No Al Ahly dos Emirados Árabes. O nome dele completo é Rodrigo Lima. Isso. Então é um nome um pouco mais comum, não é tão fácil de achar. Eu procurei, fucei em tudo quanto é rede social e não achei. Quero ver se tem alguém melhor que você, então. Mas tem uma galera que é bem perspicaz, acho que vai achar. Vamos ver, senão já a gente muda a presidente aqui das redes sociais. Então o pessoal manda pra gente. Se acharem o Lima nas redes sociais, manda pra gente no Twitter, o nosso endereço aqui. Boa Tarde Fox. É isso aí, tá certo? Bom, Roberto de Andrade, acabou o processo, nem rolou impeachment, votação, tá tudo certo? Ontem a gente contou por aqui que haveria, numa reunião à noite do Conselho do Corinthians, uma votação para aprovar ou não o impeachment do presidente Roberto de Andrade. Só que essa votação nem ocorreu, porque antes teve uma outra votação para saber se o processo teria uma sequência, se o processo de impeachment teria uma sequência. E aí, por maioria de votos, o processo não teve andamento, então não foi necessária a votação do impeachment. Então o presidente Roberto de Andrade continua com o cargo no clube. Pois é, e a Eduarda Pessinati estava na sede do Corinthians, né, Karine? Exatamente. Acompanhou tudo de perto, então a informação é essa que nós passamos agora, mas eu acho que vale a pena a gente resgatar e trazer a Eduarda Pessinati, que foi lá exclusivamente para acompanhar essa questão da presidência do Corinthians, Até porque a reunião foi agitada, estava todo mundo nessa expectativa e aconteceu a tão esperada reunião. Isso já era aguardado há muito tempo. Então ela traz as informações para a gente com exclusividade aqui no Boa Tarde Fox.
Roberto de Andrade segue sendo presidente do Corinthians. Na votação do Conselho Deliberativo, que aconteceu na noite desta segunda-feira no Parque São Jorge, a votação do pedido de impeachment nem chegou a acontecer. O grupo da situação conseguiu encerrar o processo já na votação do mérito da questão. O placar final teve um voto branco, um nulo, 81 favoráveis e 183 contrários. O pedido de impeachment, ele foi motivado por um grupo querendo o poder no clube. Graças a Deus, a todos os conselheiros, a quem aqui eu quero agradecer os 181 votos que tiveram o bom senso, e eles não votaram no Roberto, eles votaram pelo Corinthians. Eles votaram para aquilo que é melhor ao clube. E todos nós sabíamos que a motivação desse pedido de impeachment, repito, nada mais é do que política. Queriam antecipar a eleição de fevereiro de 2018. O pedido da votação de impeachment do presidente Roberto de Andrade baseava-se na acusação de que ele teria fraudado atas da Assembleia da Arena Corinthians, assim como o contrato de locação do estacionamento do estádio. E enquanto a situação comemora a decisão do Conselho Deliberativo, a oposição pretende recorrer. Acho que nós temos um departamento jurídico, não é? Nossa fala seria proferida pelo doutor Leandro Cano, que é um juiz titular da comarca de Guarulhos. Temos outros advogados, eles vão estudar, realmente recorrer, não é? Eu não sou otimista com relação a isso, vai para a justiça comum, é uma coisa mais demorada, mas se está errado tem que recorrer. Vale lembrar que Roberto de Andrade assumiu a presidência do Corinthians em fevereiro de 2015 e com essa decisão segue o seu mandato até fevereiro de 2018. Do Parque São Jorge, em São Paulo, Eduarda Pessinati para o Fox Sports. Muito obrigado, Eduarda Pessinati. Segue o mandato dele se não surgir de novo abertura de outro processo e tudo mais, que isso é uma questão administrativa, política, esse é um negócio bem enrolado, não só no futebol, né? Que só faz mal para o próprio Corinthians. Enfim. Vamos aqui ao vivo com o Juliano Lima, trazendo informações pra gente. São Januário tem aí a semifinal do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco da Gama. Se o Juliano souber alguma coisa, onde vai ser o jogo, que dia vai ser, que horas vai ser, ele já traz a informação. Agora tem um negócio que eu estou espantado, Juliano. Quero ouvir seu boa tarde primeiro. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, Nivaldo. Boa tarde a todos. Falamos de São Januário num dia diferente, um dia atípico, eu diria, né? Isso porque São Januário